Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formule C e hoje é dia da gente dar sequência ao nosso projeto de avaliação de desempenho utilizando o Excel e VBA. Esse projeto já teve bastante aula, a gente está aqui numa sequência bem grande, bem completa aqui de VBA, que dá para você aprender a utilizar muitas ferramentas muito interessantes, tá? E é bacana até a gente frisar que esse projeto ele não tem o propósito de ficar um projeto muito bonito, né, maravilhoso ali de apresentação, porém de trazer para vocês mecânicas que vocês podem adaptar para vários tipos de outros projetos que você pode ter. Tá? Então isso daqui é um projeto de exercício, tá? Para que você possa fazer funções diferentes num nível bastante profissional, mesmo que você esteja saindo do zero. Tá? Então, se você perdeu as aulas anteriores, eu vou deixar aqui em cima o link para você poder acessar as aulas, acessar a nossa playlist, assistir uma por uma, e aí você vai conseguir chegar aqui exatamente onde a gente está. A gente fez linha por linha do código. Cada detalhe do código aqui foi explicado, foi digitado junto com vocês, tá? Justamente para que você possa entender todo o passo a passo que a gente teve para fazer esse projeto. E se você ficar com dúvida, deixa aqui nos comentários e eu vou fazer o possível para poder te ajudar o mais rápido possível. Lembrando, eu sempre reservo aqui um dia, um período na verdade, toda segunda-feira, tá? Eu sempre reservo um período para responder todos os comentários aqui do canal. Tá? Normalmente eu acabo respondendo até antes, porque às vezes me sobra um tempinho ali, eu acabo respondendo, ou eu estou com o celular na mão e já respondo na hora. Mas quando eu não conseguir responder tão rápido, normalmente na segunda-feira eu já deixo aqui respondido para vocês, tudo bem? Então galera, o que a gente fez até aqui? Olha, a gente criou uma janelinha, né, um home page aqui, digamos assim, num user form, tá? Então aqui a gente fez bem simples, uma tela branca com o logo aqui em cima, poderia ter sido qualquer tipo de desenho que vocês quisessem. Tem aqui vídeo no canal onde eu ensino vocês a fazer esse tipo de coisa, muitas vezes eu faço lá no Canva, inclusive, se vocês quiserem eu posso fazer uma aula só de Canva aqui para vocês pegarem umas dicas de como fazer ali algumas estratégias, tá? Tem um botãozinho aqui que vai mostrar um menu e ali ele tem um textinho de ajuda que eu acho super legal, que vai ajudar a pessoa a navegar aqui pelo seu projeto, tá? Então isso faz com que você tenha uma facilidade maior no trabalho. A gente tem um botãozinho aqui para cada guia do nosso menu. Por enquanto a gente está com duas guias aqui. A primeira delas é o de cadastro de funcionários, onde a gente consegue cadastrar os nossos funcionários utilizando aqui esse formuláriozinho de cima. E aqui embaixo a gente consegue fazer a busca desses funcionários, né? Então eu consigo buscar esses funcionários pesquisando por vários critérios, como parte do nome, cargo, departamento que essa pessoa trabalha, quem é o líder da pessoa, qual formulário que aquela pessoa utiliza e tudo mais, tá? E aqui você também consegue fazer edição, exclusão de todas as informações já de forma bastante dinâmica e lembrando as etiquetinhas aqui em todos os botões. Então perceba que aqui a gente tem umas mecânicas bem dinâmicas, bem interessantes, que fica bem bacana, bem bonito até para você implementar aí nos seus projetinhos quando você usa o User Form, tá? Aqui na segunda guia, a gente tem a gestão dos formulários. Quais formulários, Lucas? Os formulários que a gente vai utilizar para fazer efetivamente a avaliação dos nossos funcionários, tá? E aí aqui a gente tem uma list box grandona, né? Uma list box menorzinha aqui à esquerda, onde a gente tem os formulários. A gente chamou aqui os formulários de formulário A, B e C. Temos aqui uma guiazinha de cadastro do formulário, né? Onde você pode ter aqui o nome do formulário, o botãozinho de salvá-lo, um botãozinho para limpar ali as informações e um botãozinho para excluir um formulário já cadastrado. Tudo isso aqui já está funcionando bonitinho para a gente. E aí, quando você vem aqui nos formulários, você vai perceber que ele vai mostrar que uma série de perguntas que a gente incluiu, foi tudo de forma genérica, digamos assim, mas que a gente incluiu aqui na última aula para a gente poder fazer a função da aula de hoje, que é justamente gerar os formulários. Tá? E aí aqui você vai ter o seguinte, olha, você vai considerar cada uma dos formulários mostrando as suas próprias perguntas, né? E você pode também adicionar novas perguntas por meio desse formuláriozinho secundário aqui, ou você pode excluir uma pergunta ali da sua base, tá? E ainda, se você precisar, você ainda pode vir aqui e filtrar essas perguntas por tipo ali, né, do foco de trabalho que você tem, né? Então o foco daquela pergunta. Então, por exemplo, relacionadas à capacidade de progressão, a gente tem essas perguntas aqui no formulário C. Só que no formulário B são outras, no formulário A são outras. E aí, se eu vier aqui e procurar por comprometimento, por exemplo, que foram os grupos que a gente criou, você vai ver que ele vai mostrar um outro grupo de perguntas e se eu limpar, aqui em cima ele vai voltar a mostrar todas as perguntas lá pra gente. Então, basicamente, galera, de forma bastante rápida, isso foi o que a gente fez aqui com relação à criação dessa estrutura, tá? do nosso formulário. Então, como eu disse, a gente já fez bastante coisa aqui, tá?
O que a gente vai fazer então na aula de hoje, galera? O propósito hoje é a gente fazer o seguinte: a gente vai começar a mecânica para que a gente possa gerar agora os formulários, né? Então eu tenho formulário A, B e C com as suas respectivas perguntas para cada uma das pessoas que a gente cadastrou. Então o que eu quero fazer? Eu quero ter um botãozinho aqui, olha, que eu vou clicar, então a gente vai adicionar um novo botãozinho aqui que vai se chamar gerar perguntas, gerar formulários, por exemplo. E aí o que ele vai fazer? Quando clicou, ele vai vir aqui, vai olhar, opa, o funcionário fulano, ele tem formulário A. Então ele vai pegar os dados desse formulário fulano, desse funcionário fulano, vai lá para a sua base e vai preencher o formulário A, gerando ali o formulário para ser entregue para o gestor do fulano, né, que é o José Cunha, para que o José Cunha possa fazer a avaliação do desempenho junto com o fulano, entendeu, né? Fez isso, ele vai fazer a mesma coisa para o ciclano, para o beltrano, para o Pedro e para o novo funcionário, entendeu? Então, pegando cada um dos formulários de forma certinha para que você gere uma pasta no sistema e você possa entregar essa pasta para o gestor, né? Ali, talvez o José Cunha e a Ana Paula, para que você possa entregar esses formulários para essas pessoas e falar, olha, está aqui o pacote de formulários dos seus colaboradores. E aí, consequentemente, eles vão pontuar essas pessoas e depois, quando eles devolverem esse formulário para você no RH, você vai fazer a importação desses dados para que ele alimente aqui o seu sistema e, consequentemente, você possa fazer com que você tenha ali um preenchimento e uma avaliação desses dados de forma também mais automática. Então, esse é o nosso roteirinho, é o que falta a gente fazer aqui no nosso sistema, tá bom? Bom, o que a gente vai fazer aqui, então, na próxima etapa, tá? Então, o próximo passo é o seguinte. A gente vai pegar aqui agora essas informações, vamos adicionar aqui um novo botão. Então, o primeiro passo é adicionar aqui um novo botão. Então, para fazer isso, eu vou copiar aqui esse botão que a gente já tem, que está bem parecido, eu quero um botãozinho igualzinho a esse. Então, eu vou copiar e vou colar, e vou colocar ele aqui do ladinho, olha. E aí, esse botão aqui, eu vou dar um F4, vou vir aqui nas propriedades dele, opa, fechei aqui errado, F4, pronto, agora sim. Vou dar um nome para o botão, eu gosto de trabalhar aqui no categorizado, vou dar um nome aqui para esse botão, eu vou chamar ele de BT gera, deixa eu só colocar maiúsculo por mania, BT gera form, tá? Então esse é o meu botãozinho que vai gerar os formulários, tá? E aí aqui eu vou colocar um texto, né, um caption mais interessante, porque se excluir pergunta aqui não faz o menor sentido. Então aqui eu vou colocar gerar formulários, tá? Então ele vai gerar todos os formulários ali pra gente. Beleza. Fez isso, galera. Agora vamos ver as mecânicas, tá? Então, se eu deixar ele assim e rodar aqui nosso formulário, como é que ele vai ficar? Olha, ele vai ficar sem graça desse jeito. Eu quero que ele fique desse jeito aqui, tá? Então, eu vou pegar as mecânicas que eu tenho nesses outros formulários, botões, e vou passar para cá. O primeiro passo que a gente precisa fazer é vir aqui no User Form Initialize, tá? Então, no evento Initialize do meu User Form, e eu vou descer até aqui, olha, onde você vai visualizar os BTs justamente essa pergunta. E aí eu volto a frisar. Olha como é bacana você ir deixando tudo organizado. Olha quanta coisa já tem aqui aparecendo nesse user form. E percebe que eu consigo encontrar muito mais rápido porque eu vou deixando isso de forma organizada, tá? Estou dizendo que a minha estratégia de organização é a melhor que existe ou é a única que dá certo? Não. O que eu estou dizendo é, você precisa ter uma estratégia de organização, tá? Senão, você vai ter muito problema na hora de fazer manutenção no seu código, tá? Então, toma muito cuidado com isso, porque códigos de Excel e de VBA precisam de manutenção, tá? Então, o que você vai fazer agora? Vou colocar aqui, olha, .bt gera form, que é o botão que eu acabei de criar, .backcolor, esse é igual a md cores azul claro, que é o tom de azul que eu estou usando para esses botões. E o .bt gera form.forcolor, que é a cor da fonte, vai ser igual a VB White, tá? Então, porque eu estou fazendo ele branco, tá? Então, VB White. Se eu rodar ele assim, você vai ver que ele já vai ficar com uma cara mais parecida com os outros botões, tá? Próximo passo é o seguinte, galera. Agora eu preciso, quando passar o mouse, eu preciso que ele faça essa mudança de cor e que ele apareça aquele textinho que a gente está vendo ali em cima, tá? Então, para fazer isso, eu posso vir aqui no botão, eu vou inserir aqui o evento mouse move, tá? Então o evento mouse move, e aí eu posso fazer um negócio mais ou menos assim, olha, with me and with,
tá? Então, por quê? O que é esse with me and with, né? With me and with vai servir para você fazer um bloco dizendo que eu estou dando foco ao próprio formulário, que é o me, tá? Então, tudo que eu falar dentro desse bloquinho, eu estou me referindo ao formulário, no caso ali, o me, tá? E o que eu quero fazer? Então, quando eu passar o mouse por cima do botão, eu quero que o próprio botão mude de cor. Então, ponto bt gera form, ponto backcolor vai ser igual a vb white. Isso que vai fazer ele inverter as duas cores. Ponto bt gera form, ponto forcolor vai ser igual a md cores, ponto azul claro, tá? Então isso aqui vai inverter as duas cores ali pra gente. Outra coisa que a gente precisa fazer é colocar o caption naquela nossa label, tá? Então como que eu coloco o caption na label? Eu vou colocar ponto lb ajuda, que é aquela label que a gente está utilizando para colocar o textinho de ajuda. Percebe que o nome padronizado também facilita a nossa vida, a gente precisa ficar relembrando quem é quem, tá? Então esse bt ajuda.caption vai ser igual, e aqui você pode colocar o texto que você quiser. No meu caso, eu vou colocar aqui, só vou colocar em caixa baixa aqui, né, primeira maiúscula. Então, gerar todos os formulários, até deixa eu colocar aqui, todos, para deixar no mesmo padrão, né, os formulários de avaliação de desempenho. Ponto, fechou aspas. Beleza. Então agora toda vez que você passar o mouse ele vai mudar de cor e vai adicionar o texto. Vou dar um Ctrl B para salvar o projeto. Sempre faça isso. Sempre vá salvando a cada pedacinho que você sabe que está certo. Rodou o código. Vamos testar. Então agora a gente vai vir aqui, olha, gestão. Vou passar o mouse em cima, olha lá, ele mudou de cor. E eu me equivoquei aqui na cor, olha. Eu fui na certeza, mas ele não é branco, ele é cinza, olha, tá vendo? Então eu tenho que colocar cinza ao invés do branco ali. Por isso é bom você testar. Olha que estranho que ele ficou ali branco, né? E um outro detalhe, além de trocar ali o branco para cinza, para ficar na mesma ideia, eu preciso também fazer com que ele volte para o azul. Tá vendo que esse daqui, olha, quando eu passo o mouse em cima, ele muda para cinza. Quando eu tiro o mouse de cima, ele volta para azul. Esse daqui tem que fazer a mesma coisa, ele também tinha que estar voltando. E isso é uma outra função. Então vamos mudar a cor e fazer com que ele tenha essa função também. Então eu vou pegar aqui a cor que eu utilizei nesse outro, só para relembrar, esse aqui, ó, MD cores cinza. Então vamos lá para o BT gera form, BT gera form. Então aqui VB white não é VB white, que é MD cores ponto cinza, tá? Fez isso, agora ele já vai ficar com a cor certa. Então vamos conferir. Olha lá, ó, agora ele ficou com a cor certinha, ó, tá vendo? O que está faltando aqui? Quando eu tirar o mouse, ele voltar para azul. Para isso, eu vou vir aqui no multipágina, tá? Vou dar 2 cliques aqui no multipágina e você vai ver que ele já tem um código dentro do evento mouse move. E ele já está voltando o LB para empty, voltando o add pergunta, voltando o del pergunta, está faltando ponto bt gera, ponto bt gera form, ponto backcolor vai ser igual a md cores, ponto azul claro, que é a mesma coisa que a gente fez lá no user form. Ponto bt gera form, ponto forcolor vai ser igual a vb white. Ok? Fez isso, salvou, rodou, veio para cá, agora passou o mouse, olha, o texto já apareceu lá em cima, gera todos os formulários de avaliação de desempenho, saiu, ele ficou no formato perfeitinho pra gente. Então até aí, galera, tá certinho, tá? Então, a gente já criou o botão, já fez com que ele tivesse essa estratégia ali pra gente. O próximo passo que a gente vai fazer é o seguinte, eu quero que ele crie, né, que ele tenha condições de criar uma cópia dessa aba aqui. Por quê? Eu não quero, tá, galera? Eu não quero que ele preencha literalmente aqui. Isso aqui é um modelo do formulário que a gente criou algumas aulas atrás, tá? Então eu não quero que ele preencha exatamente aqui. Por quê? Se ele preencher aqui, eu vou ter um problemão, que é o seguinte, eu posso perder essa padronização, qualquer bug que aconteça. Tá? Então não faça isso. Você vai preencher o formulário, principalmente quando é um formulário assim que tem uma formatação um pouco diferente, tem célula mesclada, coisa do tipo. Então você vai fazer isso, tenta evitar
permitir que a pessoa preencha direto aqui, tá? Então, por mais que é o VBA que vai fazer, eu sempre aconselho você a fazer isso de forma ali separada, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer agora a gente vai pegar esse formulário, a gente vai fazer uma cópia desse formulário, tá? Então, como que a gente faz para copiar o formulário em si, tá? Eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou vir aqui no BT gerar formulários, agora no evento clique, tá? E no evento clique, eu vou pedir para ele fazer, então, essa cópia daquela planilha, tá? Que vai ser sempre essa formulário padrão. E se eu vier aqui, olha, no Ctrl R e mostrar para a gente aqui o nosso projeto em VBA, você vai ver que o formulário padrão é o PL Form. Então, eu chamei ele aqui de PL Form, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, olha, PL Form.copy, tá? E aí eu vou dar um espaço, e ele vai ter esse before e o after, tá? Então, o que eu vou fazer nesse before e nesse after aqui? Nesse before e nesse after, eu vou pedir para que ele colhe essa planilha em algum lugar. Por quê? Quando eu venho aqui, olha, clico com o direito, mover ou copiar, o que ele faz? Olha, é exatamente isso daqui, olha. Quando eu coloquei lá copy, ele marcou essa caixinha. E aí ele pergunta aqui onde que eu quero que ele copie, tá vendo? Inclusive tem esse mover para o final. Para fazer isso daqui, eu vou falar para ele da seguinte forma. Eu preciso falar para ele depois de qual aba ele vai colocar. Então, after, dois pontos igual. E aqui agora eu vou precisar indicar para ele uma aba, tá? Para indicar para ele uma aba, e eu não sei, talvez eu queira fazer mais abas depois, ou se você tiver um projeto diferente aplicando essa ferramenta e você não sabe exatamente quantas abas tem, você pode fazer uma estratégia de mandar exatamente para a aba, pelo nome aqui da aba, ou o que eu vou fazer aqui, tá? Que é mandar sempre para a última aba, por exemplo. Eu gosto de fazer assim, eu acho que fica mais bacana, tá? Ou você pode fazer sempre, por exemplo, before e a primeira aba, também funciona, tá? Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou aplicar, vou falar para ele o seguinte, você vai mandar sempre para o final, tá? Do this workbook, até deixa eu mostrar aqui para vocês uma questão também. Se eu vier aqui no módulos, olha, a gente tem no MD variáveis, a gente já tem, olha, o W, que é justamente a this workbook. Então, se eu vier aqui, olha, no sistema, no botão, eu nem preciso colocar this workbook. Eu posso colocar W, porque ele já existe, tá? Então, a gente já criou isso aqui antes, tá? Então, W.worksheets. E aí, ele vai pedir um index. Quem que vai ser esse index que eu vou querer aqui? Justamente o W.worksheets.count. Então, o que ele fez? O que eu falei para ele aqui? Né? Opa, deixa eu só colocar aqui o dois pontos igual, que eu tinha tirado aquela hora. Né? Então, dois pontos igual. Beleza. Então, o que ele vai falar aqui? Olha, você vai copiar e vai colar essa planilha depois da última planilha. Tá? Então, esse worksheets.count é justamente o número de planilhas que tem. Então, eu estou falando para ele, cola essa planilha depois da última. Então, a nova planilha sempre vai ser a última que você está criando. Tá? Então, o que ele vai fazer nessa estratégia? Então, no meu caso aqui, olha, inclusive, você vai perceber que ele vai criar aqui essa estratégia já pra gente, tá bom? Então, eu vou rodar aqui, olha, com um F5. Vamos chegar aqui nele. Eu vou clicar, colocar do ladinho aqui assim, olha, e vou clicar no gerar formulários. Olha lá, ele criou a guia formulário padrão 2, tá? Então, eu vou fechar aqui o meu user form. Olha lá, formulário padrão 2, exatamente uma cópia do que a gente fez aqui, olha. Perfeito? Então, desse jeito, agora eu posso preencher isso daqui, principalmente enquanto você está programando, porque agora você pode errar e simplesmente excluir essa aba, tá? Então, isso daqui vai fazer com que você tenha ali uma estratégia muito mais simples de trabalho, beleza? Ótimo. Agora, o que eu vou fazer aqui, galera? Para eu poder trabalhar com aquela guia de forma mais simples, né, eu vou vir aqui nesse botão e vou criar uma variável para ela, tá? Então, lembrando, eu tenho algumas variáveis aqui de guia, tá? Então, eu tenho que tomar cuidado para não usar o mesmo nome de variável, tá? Então, WC, WF, WCF, WForm, tudo isso aqui já existe, tá? Então, eu vou vir aqui no sistema e vou criar uma variável nova. Então, eu vou chamar aqui, olha, de NW, de nova worksheet, né, new worksheet da vida, as worksheet, tá? E quem que vai ser essa worksheet aqui? Justamente essa que a gente acabou de criar.
aqui. Então aqui eu vou falar para ele set new worksheet igual. E como que eu sei agora qual é a planilha correta, né? Então qual que é a planilha correta que ele tem que definir, visto que ele está criando sempre uma estratégia diferente. Eu vou utilizar a mesma estratégia que eu usei aqui, olha, w.worksheets.count. Então é a mesma coisa que eu fiz aqui em cima. Por quê? E foi por isso que eu joguei ela para o final, tá? Foi por isso que eu coloquei ela no final. E eu disse que você pode fazer ou para o final ou para o começo. Eu gosto de jogar no fim, tá? Porque assim fica mais fácil você evitar erro no seu código. Como eu sei que eu estou criando e jogando sempre na última planilha, então agora eu sei que vai ser sempre a última planilha que vai ser a NW, tá? Então a partir de agora, tudo que eu vou fazer vai ser dentro da NW. Então, with NW, e eu posso deixar aqui um and with, tá? Então, porque agora o que eu vou fazer é preencher essa nova guia que a gente vai gerar aqui, tudo bem? E aí o que a gente faz aqui, galera? Para a gente poder fazer esse preenchimento, talvez seja pertinente que você dê um nome para esse formulário, tá? Então, para que apareça de forma mais agradável para a pessoa que vai fazer ali a sua avaliação, tá? Então, como que a gente pode fazer com que isso aconteça? Eu vou pegar aqui, olha, justamente o nome, tá? Então, ponto name dessa planilha vai ser igual, e aí eu vou colocar igual a quem? Igual ao nome do formulário. E onde eu tenho o nome desse formulário, galera? Do formulário que eu estou utilizando. Eu vou precisar pegar essa informação ainda, tá? Mas por enquanto a gente vai só aprender aqui como a gente pode criar essa informação, tá? Então aqui eu vou colocar nome form, ok? Vai ser uma variável que eu vou criar daqui a pouco, tá? Então eu coloco aqui nome form. Quando eu fizer isso, agora eu preciso dar um nome para esse nome form, tá? Então eu vou fazer isso aqui, olha. Para ele fazer essa verificação aqui para mim, eu preciso também, né, que ele rode cada um dos itens que existem dentro da minha lista de formulários, tá? Então, como que eu posso fazer isso? Os meus formulários, eles estão aqui, olha, na minha guia WCF, que é Config Form, na coluna C, tá? Então, o que eu vou fazer, galera? Vou fazer aqui, olha, antes até de fazer essa cópia, tá? Concorda comigo que para eu poder gerar formulário tem que existir formulário? Então eu tenho que ter pelo menos o formulário A aqui preenchido, pelo menos a célula C2 está preenchida. Então eu vou fazer isso aqui, ó, with plwcf, tá? E aí dentro desse with eu posso fazer todo o resto que eu estava trabalhando aqui fora, percebeu? Estou fazendo aqui atividade por atividade para tentar deixar o mais claro possível para vocês o que eu estou fazendo. E aí um end with aqui para fechar, tá? Aí o que eu vou fazer agora? Confere se essa célula C2 está preenchida. Então, if.range, cifrão C, cifrão 2, ponto vazio, WPL, WCF, não, né? Escrevi errado aqui em cima, desculpa, WCF só, tá? Ponto value é igual a empty, then, e aí eu vou dar um message box, não foram encontrados formulários cadastrados para a criação para serem gerados. Favor realizar o cadastro de ao menos um formulário. Vírgula VB critical, vírgula, e aqui eu vou colocar um título: formulários não encontrados, ok? Fez isso, agora eu vou dar um exit sub and if, tá? Então o que ele vai fazer aqui, galera? Ele vai verificar, poxa, será que existem formulários para serem cadastrados? Então eu vou fazer o seguinte para a gente testar, eu vou pegar isso daqui, só como teste eu vou arrastar aqui para baixo, deixando essa célula vazia. Isso aqui na prática nunca vai acontecer pela lógica que a gente fez. Então isso aqui seria só possível quando não tem nenhum formulário cadastrado. Como eu não quero apagar tudo aqui para a gente não ter que fazer de novo depois, então eu só vou arrastar para baixo só para fazer o teste, tá? Ctrl B, salvei o código,
rodei, vou vir para cá, e vou clicar no botão. E aí tá o erro, olha, formulários não encontrados. Não foram encontrados formulários cadastrados para serem gerados. Por favor, realizar o cadastro de ao menos um formulário. Tá? Deu ok, não fez mais nada porque eu dei lá um exit sub, beleza? Ótimo. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou jogar aqui, tá? E aí a gente vai continuar um pouquinho mais o nosso código. Fez isso, agora o que eu vou fazer? Então agora eu sei que existem cadastros de formulários feitos, tá? Então agora o que eu preciso que ele faça para mim? Eu preciso que ele pegue a informação do nosso formulário e cadastre dentro dessa nossa variável nome form. E para isso eu preciso defini-la. Então eu vou vir aqui dim nome form as string. Só vou alinhar o worksheet aqui, só por conta de mania, beleza? Então o que ele vai fazer? Isso aqui vai ser um texto onde eu vou salvar o nome desse formulário. Onde que está o nome do formulário? O nome do formulário está aqui, ó, justamente aqui. Então eu também já vou deixar pronto aqui, olha, uma variável que eu vou chamar de dim l as double, tá? Então do tipo número, tá? E o que eu vou falar para ele? Chegou aqui, você vai dizer que l é igual a 2. E aí while enquanto ponto range. Cifrão C, cifrão E comercial L ponto value é diferente de empty. Ou seja, enquanto existem formulários cadastrados, o que você vai fazer? Você vai fazer essa estratégia aqui. Vou dar mais um tab nela. Olha. E aqui eu vou deixar um and with, ok? Então você vai fazer isso para todos os formulários que foram cadastrados, beleza? Ótimo. Próximo passo, galera. Então agora eu já sei que eu estou rodando por ali. Então eu vou setar nome form vai ser igual a ponto range, cifrão C, cifrão E comercial L ponto value. Tá? Então assim eu vou conseguir fazer com que ele faça essa estrutura para mim e salve esse nome aqui dentro. Salvou o nome, ele vai fazer a cópia, fez a cópia, ele vai definir esse NW, fez o NW e vai trocar o nome do formulário. Tá? E aí vamos ver como é que isso daqui funciona até agora. Tá? Então eu vou colocar aqui, olha, vou deixar o VBA de um lado, vou colocar o Excel do outro, vou fechar isso daqui, vou rodar o formulário para você ver ele funcionando por enquanto, tá? Então vou deixar até aqui pro ladinho, vou rodar aqui por enquanto. Deixa só, antes de rodar, deixa eu só colocar já uma pausa aqui também no código, para ficar mais fácil de visualizar. Então vou colocar uma pausa logo aqui no começo, tá? Vou rodar, vou clicar aqui, vou clicar no formulário e vou clicar lá no botão. Opa, eu esqueci ali de algum and with ou coisa do tipo, por isso novamente sempre teste tudo que você faz. Então aqui olha, eu escrevi and with, mas na verdade é para um while, então é w and. E aí eu já percebi até mais um detalhe que eu tinha esquecido aqui, olha, isso é importante, tá? Nunca faça isso que eu acabei de fazer. Eu estou definindo aqui um L, mas eu não incrementei o L, tá? Então L é igual a L mais 1. Se você rodar sem essa linha aqui, ele vai fazer um loop infinito e vai travar seu computador. Que bom que eu percebi aqui antes. Que bom que tinha um outro erro, na verdade, tá? Então, sempre confere tudo e vai salvando aos pouquinhos, tá? Por quê? Se acontece de você esquecer uma linhazinha dessa, como eu acabei de esquecer aqui, tá? E você roda o código, pode ser que o seu computador trave e você seja obrigado a abrir o gerenciador de tarefas e fechar o seu código. Se você fizer isso, você vai perder as últimas linhas. Então, por isso que eu sempre falo, vai salvando o seu código. Para ser sincero, comigo, pelo menos, acontece às vezes de esquecer no meio de uma programação, porque é um detalhezinho muito pequeno, tá? Importante, claro, porém pequeno. Por conta disso, né, você pode fazer essas estratégias, você pode fazer com que você tenha ali uma estrutura muito mais bacana para você poder ter segurança maior no seu trabalho, beleza? Ótimo. Então o que a gente vai fazer? Vamos rodar aqui de novo então. Agora ele já está rodando lá, eu vou seguir aqui com o F8, tá? Vou baixar isso aqui para a gente poder ver o Excel lá atrás, ó. Então, veio aqui, olha, definiu o WCF, aí ele vai verificar, existem formulários cadastrados? Sim, então ele vai pular essa parte, pulou. Aí o L vai virar 2, ótimo. Aí ele vai vir aqui, olha, while, então enquanto isso daqui, que está escrito A ali, certo? For diferente de vazio, então para o A, para o B e para o C, ele vai definir o nome form, virou A. E aí agora ele vai, e poderia ser qualquer outro nome, lembrando que A, B e C são testes aqui que a gente está criando. Aí ele vai fazer a cópia da planilha, olha lá, criou a outra planilha, vai setar o NW como essa nova planilha e vai trocar o nome para A, olha lá. Agora fica mais fácil você localizar o formulário. Fez isso, aí agora ele vai para o próximo formulário. Vai lá, vai criar mais uma, olha lá, formulário padrão 2,
vai tocar B. Vai mais uma, formulário padrão 2, C, tá? Então, feito isso, galera, o que ele vai fazer? Ele vai verificar agora que não tem mais nenhum formulário e acabou o código. Então, o que ele fez aqui para você? Deixa eu fechar aqui o user form. O que ele fez aqui para você? Olha, ele criou uma cópia para cada formulário. Então, formulário padrão A, B e C, tá? Então, desse jeito, galera, ele vai fazer com que você tenha ali uma estratégia bem bacana de trabalho, sem você precisar ficar, né, se preocupando com o que vai ser preenchido em cada um dos itens, tá? Então, a gente aprendeu aqui a fazer a verificação, fazer a coleta das informações e coletar todas as abas aqui de forma que você possa gerar isso. Existem muitas estratégias onde os meus alunos querem fazer cópia de aba, tá? Então, esse aqui é um jeito super simples de você fazer isso e super seguro. E aí, agora, o próximo passo é a gente fazer o preenchimento das informações, tá? Então, como que a gente faz para preencher esses dados aqui? Bom, para preencher os dados, galera, a gente vai precisar fazer o seguinte, eu vou até excluir elas aqui, tá? Manualmente por enquanto. Depois a gente vai colocar um código para excluir essas abas também, tá? Mas o que a gente vai precisar fazer? Eu vou precisar vir aqui, olha, no config form e vou precisar verificar. Beleza, agora, qual é a guia, qual é a pergunta e qual é o fator avaliado? Porque tudo isso daqui vai ter que ser cadastrado, percebeu? Então, olha quanta coisa ele vai ter que cadastrar aqui, né? E para a gente fazer isso, aqui, galera, a melhor estratégia que a gente tem por conta do layout, tá? Então, para fazer esse layout, é justamente a gente fazer linha por linha. Então, aqui a gente vai precisar de um loop bem grandinho. E eu odeio fazer loops dessa forma, tá? Para ser bem sincero, eu não gosto de fazer loops dessa forma. Por quê? E tem até vídeo aqui no canal que eu digo para não fazer isso dessa forma, tá? Mas nesse caso, eu vou fazer isso, tá? Conscientemente, porque eu tenho um layout que eu quis deixar bonitinho, digamos assim, mas que não atende, que dificulta ali o meu preenchimento, tá? Então tem que tomar cuidado. Tudo que você faz aqui de layout precisa, tá? Precisa ser definido para que você tenha ali estratégias bacanas de trabalho, porque senão você vai ter problemas aí no seu dia a dia, tá bom? Beleza, então o que a gente precisa fazer aqui, galera? Primeiro passo, tá? Para eu poder fazer isso, eu preciso verificar agora se existem perguntas também para que a gente possa fazer esse cadastro. Só concorda comigo? Porque a pessoa pode ter cadastrado formulários, porém não ter cadastrado nenhuma pergunta. Então a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou verificar se existe pergunta. Por onde? Pela célula E2, tá? Então isso tem que acontecer aqui, olha, logo depois dele verificar C2. Por que logo depois? Não faz sentido fazer a cópia de todas as planilhas se eu não tiver perguntas ali para serem copiadas, tá? Então não faz o menor sentido isso. Então eu já vou fazer aqui, olha, if.rand cifrão e cifrão 2 ponto value igual a empty then, ou seja, não tem nenhuma pergunta cadastrada, and if message box, e aí você vai colocar o texto que você quiser. Não encontramos, não foram, vou até manter o padrão, não foram encontradas perguntas cadastradas para gerar os formulários. Por favor, cadastrar ou até realizar o cadastro de ao menos uma pergunta. E aí, vírgula, VBCritical, vírgula, perguntas não cadastradas, tá? Fez isso, exit sub. Ou seja, se isso daqui acontecer, eu não vou rodar o teste, porque é exatamente a mesma lógica, tá? Mas se você quiser testar só para fazer a mesma coisa que a gente fez lá, você pode apagar esse B aqui, por exemplo, já é suficiente e rodar o teste, você vai ver que ele vai chegar lá. Vamos fazer, vai. Então vamos fazer aqui, vou tirar essa pausa, porque a gente já viu funcionando. Vou clicar aqui no botão, olha. Vou vir para cá, gerar formulários, olha, perguntas não cadastradas. Não foram encontradas perguntas cadastradas para gerar os formulários. Eu vou realizar o cadastro de ao menos uma pergunta. Deu ok, ele não fez nada. Vou fechar aqui, olha, se eu for lá no Excel, ele não criou as abas, tá? Se eu voltar aqui B, tá? Se eu voltar aqui B e rodar novamente,
Então eu vou vir aqui novamente e clicar lá no botão, ele criou as abas. Então agora ele entendeu, olha, A, B e C existem, tá? Então vou selecionar as três, vou excluir. Beleza, perfeito. Então assim, percebe que ele está ficando cada vez mais completo nesse sentido, tá? Qual que é o próximo passo agora? Agora o próximo passo é você rodar pergunta por pergunta dessa base e inserir isso nos formulários corretos. Por isso, vou precisar pegar o formulário, vou precisar pegar a pergunta em si, que é o texto que eu vou escrever, e vou precisar pegar o fator avaliado. Tá? Então, essas três informações precisam ser guardadas para a gente poder trabalhar. O formulário eu já tenho, porque eu já estou salvando aqui, olha. Então, aqui eu já tenho o nome form, né? Então, esse formulário aqui eu já tenho, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou na verdade, vou criar três strings aqui, olha. Dim F, que eu vou salvar de novo aqui o formulário, vai ficar até mais fácil. As string, para todo mundo entender. Dim P, de pergunta, as string. E dim FA, de fator avaliado, as string, tá? Então, essas coisas aqui vão me ajudar pra caramba. Outra coisa que eu vou precisar fazer é uma segunda variável do tipo número para salvar o número da pergunta. Então, dim LP, de linha pergunta, as double, tá? Então isso daqui vai fazer você ter uma estrutura suficiente para você chegar na aba que você precisa e depois fazer aí essa avaliação, beleza? Ótimo. Agora o que eu vou fazer? Como é que eu vou descobrir efetivamente qual é esse item? Então ele criou todas as abas ali pra gente e isso tá maravilhoso, né? Então depois que ele fez isso, agora que ele criou essas abas, nomeou essas abas, agora que no final eu vou precisar rodar cada um desses itens aqui, passando um por um, tá? Então, como que a gente faz para ele coletar esses dados ali e salvar dentro das nossas variáveis específicas? Vou falar para ele o seguinte, olha, LP, ou melhor, posso até pegar aqui como L mesmo, tá? Vai ser igual a 2, porque é a primeira pergunta, certo? E eu vou fazer while.range, cifrão E comercial L, ponto value, é diferente de empty, mesma estratégia que a gente fez ali em cima. W end, e já vou deixar aqui para não correr o risco de esquecer, L igual a L mais 1, tá? Para não dar aquele bug que eu falei para vocês que eu quase deixei acontecer da última vez, tá? Fez isso, agora o que a gente precisa fazer? Pegar aquelas variáveis que eu acabei de criar, F, P e FA, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, F é igual ao nome do formulário. Onde que está o nome do formulário? Na coluna E, tá? Então, ponto range, cifrão E comercial L, ponto value. Depois, o P é o que está na coluna F. P é igual ponto range, cifrão P, cifrão E comercial L, ponto value. Depois, G, que vai ser o meu FA. FA, que é o fator avaliado. FA vai ser igual a ponto range, cifrão, G, eu fiz errado ali o de cima, vou tocar já. E L, ponto valor. Eu falei uma coisa e escrevi outra, né? Então aqui, F, tá? Então E vai salvar o nome do formulário, que é a variável F. P, que é a variável da pergunta, pega da coluna F. E o FA pega aqui da próxima, tá? Então, o que ele vai fazer? Fazendo isso, ele vai coletar todas as informações ali que a gente precisa, salvando elas aqui nessas variáveis, tá? Vamos rodar ele assim? Eu vou colocar uma pausa aqui, olha, aqui no while mesmo, porque essa parte aqui de cima a gente já viu acontecendo, tá? Então, eu vou deixar uma pausa aqui para a gente entender, para todo mundo entender esse laço aqui, porque esses laços eu sei que às vezes pegam um pouquinho, tá? Então, eu vou vir aqui, vou vir para cá, vou clicar aqui, gerar formulários, chegou na nossa pauta. Beleza. Então, se eu for lá no Excel, ele já criou, olha, o A, o B e o C lá, tudo bonitinho. Então, funcionou certinho o que a gente viu até agora, né? Agora, o que ele vai fazer? Olha, enquanto essa planilha aqui for diferente de empty e ela está escrito B, percebe que pode ser até fora de ordem, não tem problema. Aí ele vai vir para cá, olha, F vai salvar o nome do formulário, que é B, P vai salvar a pergunta, né, o texto da pergunta, que eu escrevi lá pergunta 1, mas poderia ser qualquer coisa. E FA vai pegar ali o fator avaliado, que é justamente o fator interpessoal. E aí ele vai para a próxima. Foi para a próxima e vai pegar as outras informações. Tá vendo que eu não estou me preocupando aqui em salvar e escrever nada por enquanto. Estou só fazendo a mecânica de como que ele vai
coletar esses dados aqui para mim, tá? Então, por enquanto, daqui a pouquinho, o próximo passo é justamente a gente fazer essa estratégia ali de forma completa, tá bom? Então, a gente fez a cópia do formulário para as 3 abas, que eu vou até excluí-las aqui de novo, excluir. Fez a cópia dos formulários, a gente fez a coleta dos dados de todas as perguntas, tá? Fazendo ali uma estratégia já bem dinâmica. O que a gente vai inserir agora na próxima aula? Justamente, tá? Isso na próxima aula, para a gente não fazer aulas aí muito longas, não ficar complicado para vocês avaliarem, tá? Eu vou até deixar aqui, olha, uma nota que vai ser daqui que a gente vai continuar, tá? Preencher os dados da pergunta no formulário correto, tá? Então, o que a gente vai fazer é justamente isso. A gente vai pegar esses dados que a gente acabou de coletar e vai vir aqui, daí no A, no B ou no C, e aí pode ser em qual for, e vai fazer esse preenchimento no campo certinho, para que ele já tenha os dados corretos, tá? E aí, quando ele fizer isso, a gente vai conseguir fazer já essa estratégia de formulário, já vai estar quase pronto para a gente poder enviar ali para os gestores, beleza? Bom, eu espero sinceramente, galera, que vocês estejam gostando desse projeto, que esteja sendo suficiente para vocês aprenderem coisas novas, aprenderem mecânicas novas, conseguirem fazerem interações bacanas, tá? E se você está querendo fazer uma renda extra com Excel e com VBA, tá? Isso aqui recado para quem quer fazer renda extra com Excel e com VBA, tá? A gente está lançando a próxima turma da nossa mentoria, ok? A nossa mentoria, ela é focada para pessoas que querem ser desenvolvedoras, tá? Que é o XDev, né? Então, ela é focada para quem quer trabalhar como desenvolvedor com Excel e com VBA. Então, quem quer fazer isso fica atento, a gente está com matrículas abertas, tá? Então a gente está lançando aqui matrículas novas, assuntos novos. Eu vou deixar para vocês, tá? Todas as informações aqui ao longo das próximas semanas. A turma vai começar em janeiro, tá? A turma vai começar em janeiro, tá? Então você já pode garantir no sua matrícula, a gente tem parcelamento até 12 vezes, tudo mais. Tá? E lá a gente vai ensinar você como você pode fazer não apenas projetos, mas como você pode monetizar os seus projetos. Independente aí do tipo de trabalho que você faça, como que você gostaria de fazer, tem várias estratégias diferentes atendendo pessoas, desde a pessoa que quer simplesmente uma renda extra ali para tirar uma graninha a mais no fim do mês, ou aquela pessoa que talvez queira até fazer uma empresa com relação a isso. Você vai aprender como você pode criar uma loja de planilhas para vender as suas planilhas, ou até trabalhar só com planilhas personalizadas para atender clientes ali de ticket mais alto, tá? Normalmente, pessoas que trabalham com isso conseguem ter ali pelo menos um pagamento de R$50 por hora de trabalho na média, tá? Então, isso, e aí tem gente, eu pelo menos quando trabalho com planilha personalizada, costumo cobrar na faixa de R$150 a R$200 a hora de execução, só para você ter uma noção, tá? E aí dá para você fazer as contas com base de quantas horas você estaria disposto para trabalhar com isso, quanto de salário você poderia ter aí dessa renda extra, que é super bacana, super interessante, e como você já sabe, dentro do nosso padrão aqui de trabalho, ensinando você passo a passo como é que cria empresa, como é que faz para você criar uma marca, para você estruturar, para você se posicionar, para você poder começar a vender, qual é o melhor tipo de produto para você, quais são as opções que você tem de trabalho, quais são até os próximos passos que você pode ter quando você perceber que sua empresa está crescendo, tá? Então, se você quer fazer isso, vem falar com a gente, deixa aqui nos comentários e a gente vai fazer de tudo para poder te suportar, para que você possa fazer parte aqui da nossa próxima turma de mentoria. Tudo bem, galera? Eu fico por aqui, até a nossa próxima aula.